Quem nunca teve dúvidas sobre a importância das boas obras na salvação? Quem nunca perguntou, salvação é pela fé ou pelas obras? O que significa as boas obras na vida de um cristão? Podemos resumir todo o ensino sobre a salvação em um só versículo declarado pelo apóstolo Paulo na carta aos Efésios. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós. É dom de Deus, não das obras, para que ninguém se glorie. Isso quer dizer que a salvação não é meritória, não é resultado de uma recompensa, mas sim de confiar na graça justificadora, ou seja, na ação divina de nos justificar, que é declarar que somos perdoados em Cristo, sem o merecimento próprio que pela fé se chega até a Deus. Em uma contrição completa e reconhecimento de sua própria pecaminosidade, abraçando em rendição a este amor efetuado por Cristo na cruz, como pagamento perfeito e pleno, realizado pelo sangue de Jesus para perdão de todos os nossos pecados. O salário do pecado é a morte. Portanto, para perdão desta dívida de forma plena e completa, deve-se pagá-la integralmente. Diz o texto, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Romanos 6, versículo 23. No final deste vídeo, há uma pergunta-desafio sobre este versículo. Assista até o final e me responda nos comentários. E como Jesus pagou esta dívida? Havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, tirou-o do meio de nós, cravando-o na cruz. Em outras palavras, Cristo Jesus pagou cravando na cruz a sua dívida pelos seus pecados. Por isso ele tem autoridade de perdoar os seus pecados e dar a vida eterna a todos aqueles que pela fé se aproximam dele. E é justamente por isso, mesmo que sendo tentado de todas as formas e de todas as maneiras, Jesus não pecou, como diz em Hebreus. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Ele permaneceu santo, imaculado, ou seja, sem pecado, porque sabia que ele teria que pagar pela sua dívida, pelos seus pecados. E se ele pecasse, certamente pagaria somente pelos seus atos e não teria autoridade nenhuma de morrer em seu lugar e anular a sua dívida. Mas como ele venceu o pecado, ele chega ao Calvário com um sacrifício perfeito, sem nenhuma mancha, para voluntariamente se oferecer para cravar a sua dívida na cruz. Ele é a ovelha imaculada, oferecida em sacrifício para justificar o pecador. Note-se bem, o sacrifício de animais e o derramamento de sangue destes, quando eram realizados na antiga aliança, no Antigo Testamento, quando simulava uma ovelha e seu sangue era aspergido sobre os culpados, os sacerdotes do templo sabiam que aquele ritual não retirava o pecado. Tinham a consciência de que sangue de animais não teriam a eficácia necessária para a remoção do pecado, mas para sim cumprir o que dizia a lei de Moisés. Criam pela fé que de alguma forma Deus haveria de tratar desta questão de uma forma definitiva para justificar os seus filhos. Não se sabia quando e como, por isso o Antigo Testamento ele aponta no ato histórico para o futuro, o que Paulo menciona como a plenitude dos tempos, para solucionar a questão da culpabilidade humana. Todas as vezes em que este ritual acontecia no Antigo Testamento, lá no templo, então podemos afirmar que no cumprimento da lei também exigia-se a fé para a realização cerimonial. A lei não justifica o pecador, mas a lei aponta para a fé, uma vez que ela apenas demonstra duas realidades duras e sérias para o problema da salvação humana. A primeira realidade, a lei demonstra a pecaminosidade humana e sua culpa. Olha o que disse Jesus. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. E ainda diz mais, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus.
A segunda realidade, a lei demonstra que diante da pecaminosidade humana, Deus é santo, puro e perfeito, e que haveria de ter uma intervenção divina para aproximar a humanidade ao seu Criador novamente, após a escolha deliberada, oficializada desde a sua queda lá no Jardim do Éden. Este fato é constatado no Evangelho de Mateus, quando no momento em que ocorre a morte de Jesus no Calvário, no mesmo instante, diz o texto: "E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, tremeu a terra e fenderam-se as pedras." Diz que o véu do templo que separa o Santíssimo Lugar, que simbolizava a presença de Deus, santo e puro, foi rasgado de alto a baixo. Destaco, de cima para baixo, demonstrando que a iniciativa da salvação não é religare, ou seja, não é religião, não é institucional, não é denominacional, mas sim uma ação única, exclusiva, divina e poderosa e de iniciativa efetiva para toda a eternidade, vinda da parte somente de Deus, de cima, dos céus, e através deste rasgo, ele dá acesso pelo novo e vivo caminho, aberto pelo sangue de Jesus, ao pecador, para adentrar novamente a presença do Pai pela fé. É o que nos ensina a carta aos Hebreus. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Assim torna-se evidente a afirmação do apóstolo Paulo quando diz que é pela graça que sois salvos, e não pela arrogância humana de querer se vangloriar em suas próprias ações, enganando-se em pensar que é digno de ser salvo. O lugar das boas obras na vida cristã não é para comprar o céu, ou a salvação, ou para livrar-se do inferno, mas deve ser apenas o fruto de gratidão de todo verdadeiro Filho de Deus, que uma vez foi com tanto amor salvo, quando ainda era pecador e não merecedor, reconhece que nas boas obras é apenas uma forma de dizer a Deus a seguinte frase: Pai, obrigado pela salvação. O que faço agora é apenas uma demonstração que sou eternamente grato por tudo que fizestes por mim na cruz, sem merecer. Vangloriar-se nas suas próprias obras para a salvação é o mesmo que desprezar tudo que Jesus fez na cruz por você. Salvação pela fé e não pelas obras. E faço agora a pergunta-desafio para você responder nos comentários. Se o salário do pecado é a morte e Cristo morreu em nosso lugar, pagando esta dívida, por que ainda morremos? Coloque aqui no comentário a sua resposta, vou ler cada uma delas e depois vou gravar um vídeo esclarecendo este ponto. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal para receber a notificação. Um forte abraço do seu professor Guilherme Alves. Obrigado por assistir o nosso vídeo e siga-nos em nossas redes sociais.